Shalom, a graça do Eterno fique com todos em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. A carrocinha vai passando e as cadeirinhas vão atrás, sacudindo o rabinho, conspirando. E nessas conspirações, eu percebo que, quando eu penso que já vi de tudo, eu aí descubro que não vi nem a terça parte ainda do que eu tenho para ver, se é que eu vou ficar para ver. Porque se eu não ver, outros verão, porque é cada coisa que a gente vê e cada coisa que a gente ouve também, dentro desse contexto, em se tratando do livro Bíblia e das histórias das doutrinas, da servidão ao Eterno, da servidão a Deus, seja lá o que for. E aí, o que acontece? Eu vou ler uma mensagem aqui e depois eu vou entrar no contexto. Gênesis, capítulo 5. Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que o Criador criou o homem. A semelhança do Criador o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Pronto. Se você perceber aqui, você prestar bem atenção, você vai perceber que quando o Criador criou o homem, segundo aqui a Bíblia, ele criou macho e fêmea, né? Homem e mulher. Tem uma Bíblia aqui que tem assim, ó. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e o abençoou e deu o nome de Adão. Aí você para e pensa, ó. Está escrito que o Criador criou macho e fêmea e os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Né? Aqui está escrito assim. E aí o que ocorre? Eu vi alguém pregando a Bíblia, dizendo que quando Deus, e às vezes chama Deus, às vezes chama Yahweh, às vezes chama o Eterno. Então, quando Deus criou Adão, ele trouxe os animais a Adão e para Adão dar o nome de todos os animais. Só que Adão percebeu que todos os animais tinham sua companheira e ele estava só. E aí, da costela de Adão, depois de Deus ter feito ele cair no sono profundo, aí criou Eva. Nós temos um vídeo também falando sobre Eva. Mas esse que fala de Adão e Eva é bem estreito. Porque quando o Criador tirou a costela de Adão e formou a mulher e trouxe Adão, ele falou assim: essa sim é carne de minha carne e osso dos meus ossos. Todos esses que pregam assim, dá a ideia que Adão teve outra mulher antes. Depois eles vêm e já bagunça tudo. Cada vídeo, cada ensinamento, cada aula, eles têm um contexto. Como se fossem várias histórias, não a mesma. Vamos chegar lá. Que a hora parece que está com Satanás. A gente vai conversando aqui, a hora vai correndo, parece um demônio. Aí o que ocorre? Esse cidadão que estava pregando, que cada um procure buscar quem é, que eu não vou dizer quem é o nome dele, o que é que ele é, em que base ele se entendeu? Ele estava ensinando que Adão, aqui no capítulo 5, que diz assim, ó, quando Deus, no dia que Deus criou o homem, a semelhança dele o fez. Macho e fêmea os criou e deu o nome de Adão. Ele quis dizer, ou melhor, que ele dizer não, ele disse, ele afirmou, que quando o Criador criou Adão, ele criou Adão e Eva no mesmo corpo.
Agora, só que Adão, ele tinha o rosto virado para a terra. Entendendo? A face, o rosto. E Eva tinha o rosto virado para o céu. Ou seja, Deus criou um homem de duas cabeças. Rapaz, é coisas que... Não, aí se você for parar para analisar, você vai achar estranho, pô. Procure aqui no YouTube que você vai ver gente falando isso aí, pô. Vai ter canal que vai explicar e você vai ver que vai ter gente falando isso aí. Entendeu? Falando nas palestras, falando no Facebook, no YouTube, entendendo? Em lugares que a gente vai ouvir, aprender, como eu estou aprendendo. E eu quero aprender aqui, eu estou dando risada porque eu não sei, eu sou leigo, eu sou ignorante, mas vai ter alguém inteligente aqui no meio dos inscritos e dos que assiste que vai me explicar isso aqui. Porque ele alega isso aqui, ó. Ele alega que Deus, ou Yahweh, criou o homem e a mulher e chamou o nome... Não, Deus criou macho e fêmea e chamou de Adão, ou seja, criou duas pessoas em uma só, em um corpo só. Sendo que Adão tinha o rosto virado para a terra e Eva tinha o rosto virado para o céu, ou seja, a visão de Eva era só as coisas celestiais, era só as coisas do eterno. E a visão de Adão era só as coisas terrenas. Tá entendendo? Porque só que Adão, ele não via a Eva aqui atrás. Então ele se sentiu só. Porque ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. Aí foi que Deus, ou Yahweh, como eles falam, fez Adão cair em um sono profundo e tirou da costela dele, tá entendendo? Tirou a costela e formou a mulher, ou seja, ele separou a mulher do homem e aí trouxe o homem ficou alegre. Mas até então, a mulher era homem e mulher, macho e fêmea. Por isso que ele alega que essa mensagem aqui do capítulo 5 diz assim, no dia em que o Criador criou Adão, criou a sua semelhança, macho e fêmea os criou e chamou o nome de Adão. Porque era só um homem, era só um. Só que tinha duas faces, a face do homem e a face da mulher. Tá entendendo? Ou seja, o homem e a mulher foram criados em um só corpo. Mas como o homem estava sentindo um só, o Criador foi e separou. E aí trouxe a ele. Tá entendendo? E aí eu quero que vocês deixem aí no comentário se procede isso, se vocês estudam alguma coisa das escrituras, se vocês têm alguma iluminação do eterno que realmente foi assim, entendendo? Ou se está tendo exagero desses ensinadores, desses mestres aí, desses ensinadores aí. Porque a gente não aprendeu assim, nem no sistema religioso, nem no meio dos remanescentes, na revelação de Yahweh. Nós que servimos a Yahweh e a Yahushua, que conhecemos agora a verdade sobre as coisas do eterno, não aprendemos assim. Não aprendemos que Adão e Eva foi feito no corpo só e depois separado. Mas tem gente ensinando que ele fez, que Deus, o Criador, fez Adão e Eva no mesmo corpo. Tanto que está escrito aqui, macho e fêmea os criou e chamou de Adão. E não de Adão e Eva. Entendendo? Porque se fosse feito um homem e uma mulher separado, a gente dizia Adão e Eva. Entendendo? Aí aqui está dizendo assim, macho e fêmea os criou, eles abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Ou seja, chamou os dois de Adão. Entendendo? Chamou os dois de Adão. Eu entendo o seguinte, que quando a palavra, quando fala aqui, vamos transformar agora, vamos agora revelar pela luz da restauração, Bereshit, capítulo 5. Este é o Sefer da genealogia de Adão, no dia em que Yahweh bará Adão, a semelhança de Adão os bará. Ou seja, no dia que Yahweh criou o homem à sua semelhança. A palavra Adão vem do hebraico Adam, que quer dizer homem. Então, quando fala o homem, está falando do homem e da mulher. Pô.
É no sentido conotativo, ou seja, está se referindo aos dois. Quando chama homem, está falando dos dois. Quando fala os leões que estão ali, está falando do leão e da leoa. Não está falando só de leão macho, não. Está falando aquele gado ali, aqueles bois que estão ali. Quantas cabeças de boi você tem? Não está falando que é só boi macho, não. Está falando de boi e vaca. Entendeu? Quantos bois tem no seu pasto? Está falando de boi e de vaca. Pô. Então, quando fala o homem, tá entendendo? O homem está falando do homem e da mulher. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, eu creio que quando está escrito aqui, ó, macho e fêmea os criou, o Adam e Rava, os Bará, e os abençoou, e Kohanim, deu a Kohanim, e lhe chamou pelo Shem de Adam, no dia que foram Barachet. Entendendo? Então, quer dizer, poxa, eu creio assim, pô. Eu creio assim. Que aqui está falando que chamou Adão pelo fato de ter chamado homem. Chamou-os de homem. Porque é um homem e a mulher, pô. A diferença da mulher para o homem é que a mulher, ela tem o corpo feminino. Mas é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Tá entendendo? O que diferencia o homem da mulher é só as partes íntimas. A genitália que transforma um diferente do outro. Porque o homem também pode criar cabelo, o homem também pode ter seio maior, a mulher pode ter seio menor. Tá entendendo? Que, na verdade, o seio das mulheres cresce mais do que o dos homens. Mas hoje, com a tecnologia, os homens botam silicone aí e fica com o seio igual de mulher. Tem mulher que perde o seio pro câncer e fica com a caixa peitoral igual a de homem. Então, quer dizer, não muda nada, só muda as genitálias. Então, homem e mulher, quando fala homem, está falando de homem e mulher. Então, eu creio que quando está escrito aqui, ó, na Bíblia portuguesa, e chamou-os de Adão, nas escrituras está dizendo que chamou-os Adão. Está entendendo? O homem. Eles são homens. Entendendo? Homem e mulher são homem. Porque quando Yahweh falou assim, ó, façamos um homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, falou do homem e da mulher. Mas não significa que eles foram agarrados, não. Eu entendo assim. Mas já tem essa novidade aí, né? Todo dia Paulo veio com a novidade. Agora, Adão tem dois gêneros, homem e mulher. Você tem duas cabeças. Porque o cara disse que uma face dele olhava para a terra e a face de Eva olhava para o céu. Então, deixa nos comentários se você concorda com o gato preto, concorda com o abençoado ou os abençoados que estão ensinando por aí que o Criador fez Adão com duas cabeças, a cabeça de homem e a cabeça feminina. Sendo que a feminina é voltada para as coisas do eterno e a masculina voltada para as coisas da terra. Que essa seja. Abraço do eterno, fico com todos. Estão livres para comentar o que vocês acharem. Tá entendendo? Que nós estamos aqui para aprender uns com os outros, porque se eu aprender isso do eterno e aprender com quem conhece, eu vou ter que acatar. Porque quando eu era leigo, eu aprendi que o nome era Deus, que o nome era Jeová, que o nome era Senhor. Depois, já de velho, eu vim aprender que o verdadeiro nome é Yahweh. E que Senhor, Jeová, Deus, são tudo interpolações de entidades malignas que, para incultar o nome do Eterno, foram colocados no lugar do nome do Eterno. Então, a gente vai aprendendo. Então, pode só ser que... Tá entendendo? Então, abraço do Eterno, fico com todos e... Shalom!